Mas a licença. Quarta-feira, 28 de setembro de 2022. E assim a gente vai encerrando essa jornada que precisa, diga-se de passagem, ser continuada. Valorização da vida. Setembro amarelo. Setembro amarelo. Amor que exala e que desarma. Amor que enobrece e engrandece. Amor que acolhe e não escolhe. Na escola da vida, o amor acalma e aquece. Remetendo sempre a Deus que se compadece, dando a certeza de que a vida é importante em qualquer cena, seja ela triste ou alegre, de encantos ou desencantos. Basta mergulhar na alma e encontrar a essência do amor que acena, dando a liberdade de aceitação e decisão, e com grande amorosidade estende a mão, convidando para a luz da razão a pegar no leme da própria vida e afirmar: sim, quero continuar com você então. Que a vida seja o seu melhor convite, dizendo sim para a vida em qualquer situação, hoje e sempre, com eterna gratidão. E aí, com esse belíssimo poema, a gente inicia aqui o nosso programa Conhecer desta quarta-feira, mandando um grande abraço a vocês da rede SDP TV, que nos seguem, que assistem, que multiplicam essas ideias e esse ideal. Programa Conhecer aqui no Instagram, quase 2 anos já. A gente começou por conta desse momento que a gente ainda passa, diga-se de passagem, né? Que é esse momento que nós somos chamados a refletir. Setembro amarelo. Hoje eu vim
caracterizado aqui, com esse amarelo bem forte e com esse conhecer e os conheceres. Mas eu não quero me alongar muito, porque hoje nós temos uma convidada aqui, que é a primeira vez que ela está aqui conosco, e já vi que ela já está presente, e eu vou chamá-la aqui, que ela já está até com o símbolo aqui do girassol, né? Aqui vou trazê-la para ter conosco aqui um grande momento, um grande bate-papo. Olha, já está aqui conosco. Que bom, Boa minha amiga. noite. Que bom, pela primeira vez, gente. Essa amiga aqui, a nossa querida Paula Lírio, né? Antes de eu falar um pouquinho sobre ela, eu vou deixar até ela dar a mensagem dela aqui de otimismo, já que a nossa live é essencialmente otimismo. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Muito boa noite. Boa noite, Raimundo Salles. Boa noite a todos que se encontram aqui já. Boa noite, meus amigos queridos e amigas. Eu sou Ana Paula Lírio e estou aqui muito feliz. Obrigada pelo convite, Raimundo. Para nós conversarmos, né, batermos um papo sobre a arte que é viver. Tem tanta coisa boa para a gente conversar, né, sobre esse tema que é tão fundamental para todos nós, principalmente no período que a gente vive, né, hoje. Com certeza. E é isso. Cada um de nós, de algum modo, temos pulsando dentro da gente esse processo artístico que dá vida e que nos faz, né, transmitir vida àqueles que estão em torno da gente. Então, essa é a nossa função e vamos Com dialogar sobre isso certeza. hoje. Muito obrigada. Ok. E transmitir vida, a gente não tem, né, como transmitir essa essência de vida sem falarmos essencialmente da educação. O Uhum. conhecimento faz parte desse processo educacional. E você, Paula, que é do campo das letras e também da administração, eu estava observando aqui, você como educadora no município e também do estado, né? Estou vendo aqui, eu gosto de trazer essas referências porque dá, tanto valoriza o esforço daquele que se coloca como instrumento da educação, né? Ou de qualquer que seja a sua atividade, né? Mas quando você traz essa especialidade na educação e na tutoria, eu queria que você falasse, antes da gente começar, a importância da educação nesse processo de valorização da vida, né? Você que lida com pessoas, né? Uhum. A todo instante, é verdade. Para começar, eu queria antes saudar meu amigo Augusto, que está aqui presente também. Ele que está lá em Sergipe e me acompanha pelo Instagram, pelo Face. Um amigo querido que também estudou administração pública pela UNEB junto comigo, da minha turma. Nós cursávamos lá em Esplanada, pela UNEB. Muito bom. Que bom. Pois então, Raimundo, a educação, ela é o caminho, né? A educação é o meio transformador que nós temos. Não falo apenas da educação enquanto conhecimento, né? Mas, sobretudo, a educação enquanto moral, educação enquanto formação ética, que aí estende-se não apenas à instituição escola, mas, sobretudo, as primeiras instituições base de cada um de nós, que é família, né? Que é bairro, que são os grupos sociais que a gente se envolve desde o início, né? Desde pequenos até chegar à escola. Como eu digo sempre aos meus alunos, porque eu sou professora da área de língua portuguesa, de linguagens, a nossa língua portuguesa é o nosso instrumento de desenvolvimento e de transformação social.
E eu sempre digo a eles, vocês já chegam à escola falando, se comunicando, se expressando, dominando a própria língua. Não é isso? Porque muitas vezes a insegurança, o colocar aquele rótulo, eu não sei a própria língua, eu estou fazendo só aqui uma ponte com o que eu lido diretamente, que é o ensino da língua portuguesa e da literatura, porque a insegurança já se coloca desde aí. Quando o próprio falante não reconhece o valor da sua língua materna. E por que ele não reconhece o valor da sua língua materna? Justamente por aquela construção, né, socialmente ali instituída de desvalorização da linguagem, dos preconceitos. E é esse processo que dentro da escola a gente tem que estar trabalhando o tempo todo. Partindo daí, né, da língua como eu trago, que é o nosso instrumento de desenvolvimento, e também, hoje, mais do que nunca, a questão moral, social. A escola é um espaço onde ali a gente agrega os mais diversos e diversos estudantes com realidades distintas. Hoje lidamos com a realidade muito crítica, principalmente nessa questão do equilíbrio emocional. Infelizmente, uma grande quantidade de adolescentes vivenciando a realidade da ansiedade, né, da mutilação, da depressão. E aí, mais do que nunca, a gente tem que estar trabalhando nesse coletivo, acolhendo, oferecendo amor, porque quando a gente oferece amor, quando a gente acolhe com amor, quando a gente abraça, mesmo nesse tempo, né, pós-pandêmico, a gente não pode negar esse abraço. E eu abraço e eu acolho os meus alunos e eu percebo o quanto isso faz um diferencial grandioso para cada um que está ali presente. A importância de valorizar cada traço, sabe? Cada característica, cada comportamento, cada ação é fundamental para cada um de nós que estamos envolvidos com a educação ter esse olhar sensível, né? Então, a educação tem esse poder de transformar e de fortalecer. Eu quero só fazer uma criticazinha que eu sempre comento lá nas nossas discussões, nos nossos aceitos, nos nossos diálogos, que a educação sozinha, ela não consegue resolver tudo. Hoje nós vivemos uma crise social muito grande, né? E nós recebemos o resultado dessa crise dentro da escola. Então, hoje, mais do que nunca, a escola precisa do amparo, do cuidado coletivo, da assistência social, que tem que estar ali junto, trabalhando os conselhos tutelares, tudo dentro de um processo de parceria para que a gente, de fato, dê a sustentação, a base para que aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente desenvolva-se na vida e que seja um ser humano crítico que conheça e reconheça o seu papel, reconheça o seu próprio eu e valorize a sua própria vida. É o trabalho árduo que a gente realize com amor. E quando é com amor, por mais difícil que seja, a gente sempre está sorrindo, a gente sempre consegue. Encontra força Perfeito. e segue em frente. Perfeito. Eu gostei da sua fala aqui, aproveitar. Eu vejo a educação não havendo espaços para postergações. E gostaria de fazer até a ressalva que foi anunciado, estaria aqui conosco a nossa amiga Beth Barroso, mas por motivo educacional, por isso que eu trago essa questão de não haver espaços para fugas da educação. E aí eu faço a referência e já pego um gancho da sua fala. Quando você traz a transformação social, e você fala ali, a educação eu vejo como esse meio, mas é o propósito também, na construção do ser eternamente educado. Ele tem que ser eternamente educado. E aí, a gente pode botar até esse verbo, você que trabalha com essa educação diuturna, né? Como a finalidade da vida. E eu queria já abrir esse espaço aqui para a gente discutir um pouquinho sobre essa finalidade da vida como forma da própria valorização da vida, que é a nossa temática desse mês de setembro. O que é que você pode trazer para a gente? Pronto. Eu quero só fazer um pequeno comentário e eu gostaria, se for possível, da recitação de um poema
de Idete Barroso, que estaria aqui conosco, mas infelizmente ela, por questão de educação, de trabalho, ela não pôde. Mas ela compôs esse poema que se chama Setembro Amarelo, e ele é de uma grandiosidade extrema, para a gente começar. Deixa eu fazer um parêntese. Eu vou fazer. Peraí que travou um pouco aqui. Ela travou um pouquinho, mas já retornou. Isso. Travou um pouquinho, mas já retornou. Em cima do seu parêntese, eu faço outro. Você me ouve bem agora? Sim, escuto bem. Pronto. Que ela deu uma travadinha aqui, porque eu abri com ele. Mas você tem razão, porque agora as pessoas começam a chegar. Então eu vou ler, ok? Certo. Vou ler, e aí a gente já pega ele, da nossa amiga Dete Barroso, chamado Setembro Amarelo. Amor que exala e que desarma. Amor que enobrece e engrandece. Amor que acolhe e não escolhe. Na escola da vida, o amor acalma e aquece, remetendo sempre a Deus que se compadece, dando a certeza de que a vida é importante em qualquer cena. Seja ela triste ou alegre, de encantos ou desencantos, basta mergulhar na alma e encontrar a essência do amor que acena, dando a liberdade de aceitação e decisão e com grande amorosidade estende a mão, convidando para a luz da razão a pegar no leme da própria vida e afirmar sim, quero continuar com você então. Que a vida seja o seu melhor convite, dizendo sim para a vida em qualquer situação, hoje e sempre, com eterna gratidão. Dete Barroso. Perfeito. Um poema lindíssimo. Você E de queira. quanta expressão, quanta verdade, né? Quando traz aí a questão do dizer sim à vida. E tem um trecho muito marcante que eu quero citar, que é justamente aquele de ir mergulhar na alma, ir fundo na alma, da liberdade de aceitação e decisão. E aí ela diz, com grande amorosidade, estende a mão, convidando para a luz da razão, a pegar o leme da própria vida. Olha quanta grandeza nas palavras de Odete Barroso, quando ela nos convida a este mergulho interno, a esse ir lá fundo na nossa alma e pegar o leme e dirigir a nossa própria vida. Essa é a grande essência, né, dessa finalidade do viver. Porque muitas vezes, Raimundo e todos que nos ouvem nesse momento, nós estamos tão focados, né, na exterioridade. A gente está sempre colocando o nosso olhar para fora, para o outro, para o externo, que a gente vai perdendo, se perdendo de nós mesmos. Né? A gente vai perdendo as nossas referências, vai esquecendo até do que de fato a gente gosta. A gente às vezes está tão acostumado a olhar o outro, a medir o outro, a pensar no que o outro quer, deseja, gosta ou agrada, que vai esquecendo da gente, vai se colocando em segundo plano, e de repente a gente se perde e não sabe mais, né, do que de fato eu gosto, o que de fato eu quero, quais são de fato as minhas qualidades, os meus valores, né? E aí é que entra o grande lance, né, de perceber essa finalidade da vida. Por que estamos aqui hoje? E lembrar, é isso, e lembrar assim, nessa perspectiva de que o mundo material que nos é ofertado, desde quando aqui chegamos, recebemos até um corpo, não é isso? E todo o material que nos é dado ali. E as pessoas, e todas essas relações interpessoais que vamos construindo ao longo da nossa vida. Primeiro a família, depois os amigos, e aí as pessoas que a gente vai escolhendo ter ao longo do nosso percurso. Tanto esses bens, né, todos esses recursos materiais, quanto essas relações interpessoais, elas são instrumentos valiosíssimos para o nosso próprio autoencontro.
para a nossa própria descoberta. E aí a gente para perceber a grandeza que é o ser humano, que somos nós. Nós habitamos um corpo humano e precisamos desenvolver cada vez mais a nossa humanidade ao longo da vida. E desenvolver essa humanidade a gente só consegue na coletividade. A gente só consegue no contato com o outro, na vivência com o outro. E é esse grande equilíbrio. É no contato com o outro que a gente vai se conhecendo. Só que a gente não pode só olhar o outro, a gente precisa olhar para a gente mesmo. E ir mergulhando cada vez mais e descobrindo a finalidade da vida. Perfeito. Quantas vezes... Continue, porque eu vou aqui movida pela arte. Quando você traz, tanto que quando a pessoa me dá um gatilho ali, eu fico, né, a língua coça. Pode falar, eu gosto de te ouvir. Quando você traz aí, essa sua fala foi riquíssima aí. É essa coisa de você estar com o outro, vivenciando o outro, mas estando em você, né? Soa como uma dicotomia, mas ao mesmo tempo você percebe a finalidade da vida coletiva e você enquanto ser individual na construção dessa coletividade. Ou seja, eu para ser e para estar com o outro, eu preciso estar primeiro comigo, inteiro comigo, né? E quando você traz essa percepção, ela é reforçada pelo seguinte: nesse processo, o autoconhecimento, limites, as limitações, né? As vitórias, né? As alegrias, as tristezas que fala o próprio texto, que quando ele fala que quer estejamos bem ou mal nessa acepção. Então, eu me construo enquanto indivíduo e, melhorando cada partícula de mim, eu construo a coletividade sadia. E aí eu consigo, né? E aí eu consigo, Paula, enxergar o outro nas suas dificuldades, porque eu as tenho, né? Olha que coisa interessante. Eu consigo ver no outro, né? Eu discutia na primeira live desse Setembro Amarelo, a empatia ainda é, na nossa perspectiva, e ela foi muito feliz, ainda é um processo quase que utópico, mas é um exercício na construção de você estar indo. É preciso que você, em conhecendo as suas dificuldades, as suas felicidades, as suas virtudes, eu as consigo enxergar no outro. Essa é uma das finalidades da vida. Que coisa interessante você trouxe aí. A interação. Exato. Justamente. O ser humano, né? Descobrindo o seu eu a partir do contato com o outro o tempo todo. Perfeito. E aí eu quero aproveitar, né, esse momento que fala de arte, que fala de vida, que fala do ser, do eu, né, e que fala do outro, e trazer aqui uma perspectiva de uma narrativa que se construiu em mim desde ontem, quando eu imaginava estar aqui hoje com vocês. E eu vou construir aqui junto, eu espero que vocês viajem junto comigo nessa reflexão e que de algum modo faça sentido, né? Faça sentido para vocês. E ela diz assim: quantas vezes nos achamos perdidos ou perdidas, justamente por andarmos vigorosamente em busca de algo que está distante de nós. O nosso olhar, que se lança para o externo e busca encontrar nele a razão, o sentido, a finalidade de viver. E o externo o atrai, o externo o compara, o externo o distingue, o externo o distrai. E cada vez mais que procuras a realização no outro, ou nas coisas, ou nos lugares, ou nas posses, ou nas pessoas, vai se percebendo que aumenta o seu vazio. E de repente, como um insight, que ele desperta a percepção
nota que está errado o caminho e faz o caminho de volta. E vai chegando onde de fato importa, pois está aí mesmo, dentro de ti, no seu interior, no sótão do teu ser, o lugar que precisas conhecer. Nossa, era esse então o caminho? Sim, é bem aí que guardamos o nosso tesouro. Mas não quer dizer que seja fácil ou até menos doloroso, pois a porta é estreita e largos os desafios. Para ir a cada novo passo, desvendando o caminho do próprio eu. Esse texto ele nasceu ontem e eu trago hoje para vocês porque ele ilustra, né, essa narrativa, ela ilustra essa busca pela finalidade de viver, né? O quanto nós, seres humanos, estamos cada vez mais voltados ao externo, né? As realizações pessoais, a velocidade, as respostas fáceis, as soluções incríveis. E estamos sempre insatisfeitos, estamos sempre sofrendo, há sempre um vazio e estamos nos perdendo o tempo todo em meio a essa velocidade toda. E aí a gente vai descobrindo aos poucos que, na verdade, o externo vai depender do olhar. E esse olhar depende de como nós estamos. E aí vem o interno, o nosso equilíbrio, a nossa organização pessoal, a nossa aceitação íntima, a nossa percepção da nossa essência, a nossa introspecção, a nossa autoanálise. Isso é tão grandioso porque nos dá força para enfrentar os desafios, nos dá força para enfrentar as diversidades. Porque assim, somos seres sociais, né, coletivos, culturais. E dentro desse processo de construção cultural, a gente vai se moldando. Vai se moldando. E nesses moldes, a gente vai construindo a nossa percepção sobre ser, né, sobre parecer e sobre os conceitos de nós mesmos. E muitas vezes esses conceitos, eles nos doem, eles pesam. Por que eles pesam? Porque a gente quer fazer o que o outro julga, o que o outro diz, o que o outro quer e vai deixando de lado o que de fato somos. Quanto mais distantes estivermos da nossa própria essência, mais pesado fica viver. Essa questão do olhar... Você quer comentar alguma coisa, Raimundo? Fique à vontade, viu? Se lhe vier um insight, qualquer observação, tá certo. Eu espero que as pessoas que estão ouvindo estejam gostando ou fazendo sentido. Podem comentar também, expressar, fiquem à vontade. Estamos aqui nesse processo desse diálogo. É uma construção interativa, né, que a gente possa aqui trocar essas experiências, essas reflexões. Isso é fundamental. E aí, quando eu venho para a questão do olhar, né, se a gente parar para analisar, desde criancinha a gente observa, sabe, quando a gente faz algo de errado. Pela reação do pai, da mãe ou do responsável ali. O olhar da pessoa já foi de repreensão, você já sabe que não fez certo. Ou você já fica com medo diante de alguma situação. E esses medos, essas inseguranças, essas rejeições, tudo isso a gente vai carregando dentro da bagagem. Da nossa bagagem de construção. Quando alguém diz, isso é feio, aí você já começa, já muda o seu olhar. Você colocou achando que estava bonito, mas o outro lhe disse que é feio. Aí você faz, nossa, então não é bonito. E você começa a privilegiar o olhar do outro em vez daquilo que ele fez bem, né? Em vez daquilo que para você era belo. E o belo é um conceito subjetivo, né? E a gente precisa entender isso desde cedo. E eu busco trazer isso nas aulas justamente para que os nossos adolescentes já cresçam com esse olhar, já se desenvolvam dentro dessa perspectiva, né, do reconhecimento do valor, né, e entender o olhar do outro como um olhar divergente. Leonardo Boff, ele tem uma frase que diz que todo ponto de vista é a vista por um ponto.
na obra A Águia e a Galinha. E aí a gente percebe justamente isso. É a vista por um ponto. O olhar de Raimundo Salles não é o mesmo olhar de Paula Lírio, não é o mesmo olhar de Matilde, que está aqui, de Augusto. Cada um tem o seu próprio olhar, sua própria perspectiva. Isso é grandioso quando a gente aprende a perceber isso. Porque você vai começando a lidar com o conceito do outro. Você vai entender que é a opinião do outro, é o olhar do outro perante aquela realidade. Mas não significa dizer que o conceito que o outro trouxe vai me definir, vai dizer quem de fato eu sou. É uma opinião. Agora, até que ponto isso me fere? Até que ponto aquilo me agrada? Essas são as questões que interessam ao ser. É isso? Nessa busca do autoencontro. É como eu me sinto diante desse contexto de vivência da coletividade. Aí sim, você está desenvolvendo o seu eu. Quando você para ouvir, né? A Rubem Alves fala, né, da escutatória. Existem cursos diversos de oratória, mas as pessoas precisam desenvolver a habilidade de ouvir, de perceber o que o outro traz, de um processo analítico, né? Reflexivo, sempre fortalecendo o próprio eu e não se deixando subjugar apenas pela opinião do outro. Isso é importante. Olha, vou citar aqui uma situação de aula bem interessante, só para a gente perceber esse ponto de vista como uma vista por um ponto. Um professor de artes chega em sua aula, ele coloca uma mesa no centro da sala e disponibiliza ali alguns objetos sobre a mesa. Ele coloca uma jarra, um potinho e uma fruta. E coloca a sala em círculo. Dá a cada aluno um lápis, uma borracha e um papel. E pede que cada aluno desenhe ali a imagem conforme visualiza do ponto onde cada um está. Então, para ver o resultado disso. Os elementos são os mesmos. Dentro daquela mesma sala estavam os mesmos objetos. Era a mesma mesa, o mesmo jarro, o mesmo pote, a mesma fruta. Mas todos os desenhos mostravam aquela imagem por um ângulo diferenciado, por um ângulo distinto. Então é justamente essa percepção que a gente precisa ter na vida. O ponto de vista é a vista por um ponto. Olha quantas infinitas possibilidades existem para cada um de nós vivermos. Não é isso? E é esse processo aí analítico, autorreflexivo, da busca do próprio eu, desse autoencontro, que vai definir a finalidade, né? A nossa finalidade de estar aqui vivos, nos desenvolvendo a cada instante. E é isso. Perfeito. Olha, Dera Freitas comentou ali. Ela fala. Ela já é cativa e ela sempre contribui magnificamente com as falas que ela traz aí. Grande abraço, Dera Freitas. Eu desliguei meu microfone aqui para não empatar a sua fala, que o pessoal estava aqui soltando uns fogos aqui, candidato a deputado, aí o pessoal estava soltando, chega, estava... Mas você traz uma coisa interessantíssima na sua narrativa aí. E que eu fico muito ligado e concordo quando você traz os antagonismos, né? Quando você traz ali, ó, achar-se perdido, né? Achar-se perdido. Aumentar os vazios, né? A necessidade de retornar no processo de reconstrução, no processo de encher os vazios, né? E de achar-se literalmente enquanto essência, sem a dependência do outro, né? Estar com o outro, a gente volta para a primeira fala lá no início. Estar com o outro, mas não depender que o outro determine aquilo que essencialmente você é. E você finaliza com uma coisa perfeita, né? Que é totalmente o que a doutrina espírita traz, Paulo. Eu tenho uma frase que eu
que nos torna iguais são as nossas diferenças. Porque cada indivíduo, enquanto espírito, está num processo de construção. Quando você cita ali eu, você, o personagem, os participantes aqui, cada um tem os pontos de vista tal qual a dinâmica que o professor traz ali. Então, quando eu entendo essas diferenças, esse processo de maturidade que cada um se encontra, eu observo o outro a partir desse olhar de mim mesmo e começo a compreender que sempre existirá, olha que coisa interessante, alguém acima e abaixo de mim em construção, em conhecimento tanto intelectivo quanto o conhecimento espiritual. Quando eu entendo que isso é uma realidade sofismável, eu aí, deixa eu retornar um pouquinho para dentro de mim mesmo, para me achar e permitir, olha que coisa, e permitir que o outro seja. Permitir que o outro seja. Você começou fazendo uma referência ao materialismo, não é? Que a gente se preocupa com esse externo. O processo de construção do entendimento do outro é que, essencialmente, nos faz voltar para esse interior do interior. No caminho da construção dessa vida feliz, né? Viver feliz, né? A vida feliz que a gente procura. A felicidade, né? Uma coisa que... Uma felicita, né? Felicidade como felicita. Então, isso que você traz é fantástico, né? E para amarrar, quando você diz assim, o externo depende do olhar, do momento. Do momento. E aí, olha que coisa interessante. O que eu dava de valor, ou o olhar que eu tinha do material em determinado momento da minha vida, só foi possível a desconstrução para olhar para isso com prioridade, agora, a essência que você fala do que eu sou enquanto essência espiritual, através do contato, através das percepções. E aí a gente volta para aqui, para o processo que você traz no início, que é a educação. A educação como básico para a construção do ser. Foi perfeita a sua narrativa aí, eu gostei muito e vou deixar aqui. Essa fala que você traz, ela vai repercutir. Eu faço questão de dizer aqui para as pessoas, e a gente tem recebido temas, Paula, que as pessoas estão gostando muito dos temas que a gente traz aqui, no olhar agora mundial, porque a gente está através da rede SDP TV, e esse programa vai ser reproduzido lá na segunda-feira, a partir das 22 horas, através da rede SDP TV. E as pessoas em cada canto do mundo, porque a educação é algo universal. Isso que você está falando aqui agora, essa narrativa que a gente falava que ela surge como a intuição, e você não pode deixar essa forma da inteligência, que é a intuição, escapar, é porque, em primeiro lugar, você precisávamos ouvir essa narrativa, e muitas pessoas em diversos planos aguardavam por essa mensagem. Muito bem trazido. Vamos lá. Vamos lá. E aí, esse vazio, né? O vazio da alma, ele vai se revelando cada vez mais que a gente se distancia. Né? Que a gente vai se distanciando do eu. Da essência. E da nossa essência. Exatamente. Eu compus um poema, agora no início de setembro, que se chama Em Respeito ao Eu. E eu gostaria de recitá-lo aqui, lê-lo para todos, porque ele traz também pontos de reflexão muito interessantes. Ele chama-se assim: Em respeito ao eu. Vamos levantar a bandeira do alto amor, do alto cuidado, do respeito ao nosso eu. Um eu cheinho de qualidades, de habilidades,
de limitações e de defeitos também. E quem foi que disse que tem que ser perfeito? Levanta a cabeça, bate no peito, se orgulha da vida que tem jeito e segue buscando a mudança, que das pedras o próprio caminho já se tem feito. Setembro Amarelo pela vida, viva com todo o respeito. Essa mensagem eu escrevi no início do mês de setembro, em homenagem, né, a esse período tão essencial, né, tão importante buscar em cada canto, em cada oportunidade, estar refletindo sobre a valorização da vida, a valorização do eu, o respeito à própria natureza humana e levantar de fato essa bandeira, né? E aí eu gostaria de trazer desse poema 3 palavras, né? 3 reflexões-chave fundamentais para a gente. A primeira de todas, o auto-amor. O auto-amor, como você logo no início você chegou a comentar, que a gente só é completo, né, para entender o outro, para se relacionar com o outro, quando a gente está inteiro. Lembra? E a gente só está inteiro, de fato, quando a gente desenvolve essa capacidade de auto-amor. O auto-amor, inclusive, tem isso na obra Ao Encontro de Si Mesmo, que é uma obra que eu indico. É uma obra de Cláudio Sinotti e Iris Sinotti, com um prefácio de Joana de Ângelis. Ela é muito rica, grandes reflexões. E eu sorri quando eu estava lendo o livro e lá tinha uma citação que dizia assim: é pelo auto-amor que nos tornamos inteiros para nos relacionar com o próximo e com a vida. E é justamente isso. Vamos levantar essa bandeira, vamos desenvolver esse auto-amor que nos vai permitir ser inteiro nesse processo de relacionamento. Que a gente só consegue partir para esse processo reflexivo, né, que eu já comentei anteriormente, quando a gente está em equilíbrio, quando a gente está com amor a nós mesmos. Não adianta, né, estar ali com um chicotinho, nos culpando o tempo todo pelos erros, pelas falhas. Todos nós erramos. Estamos no processo de aprendizado, cada qual, como você já trouxe, no seu próprio desenvolvimento. E só que tendemos a essa culpa, né? Tendemos àquela, errei, não era assim, você fez errado, você foi péssimo, foi mal. E essas reflexões, essas vozezinhas íntimas vão nos colocando, né, para baixo, vai diminuindo a capacidade de auto-amor. E quando a gente entende que estamos no processo, a gente só tropeça porque anda, a gente só cai porque tentou. E quando cai, levanta. Né? E levanta mais do que cai. Porque você já estava de pé, caiu, levantou, você já esteve de pé 2 vezes. Então a gente vai sempre levantar mais vezes do que cai. Então a gente está sempre à frente nesse auto-amor que precisa ser desenvolvido. A outra reflexão que esse poema nos traz aí é quando, ali na segunda estrofe, eu falo das qualidades, das habilidades, das limitações e dos defeitos. Muitas vezes o ser humano ele quer estar sempre perfeito, né? Dentro do padrão, correspondendo a todas as necessidades, no tempo, na hora, na velocidade. E não é assim. A gente não consegue dar conta de tudo ao mesmo tempo. Às vezes a gente se sobrecarrega demais por tentar fazer isso, né? Então a gente precisa entender e aceitar as nossas limitações. Isso se chama autoaceitação. A autoaceitação que nos permite elevar a nossa autoestima, porque nos permite reconhecer que não somos perfeitos, reconhecer que não estamos naquele pedestal que muitas vezes nós nos colocamos. Tendemos a isso. Todos nós, pelo nosso próprio nível, né, de egoísmo, de vaidade, de orgulho, que carregamos, né, dentro da nossa bagagem, a gente vai tendendo, né, a se sentir superior ao outro. E aí quando a gente se depara com a falha, quando a gente se depara com a vergonha, e aí, parece que o mundo acaba ali. Mas por que aquela sensação de que o mundo está acabando ali, né, para você naquele momento, para mim?
Justamente por isso, pela necessidade que a gente precisa desenvolver de autoaceitação. De entender que não é perfeito. De entender que aquele amor não era para ser para sempre. Sabe? Que aquele trabalho não tinha que ser o melhor da turma. Não tinha que ter a nota 10 sempre. A gente precisa entender que tudo é processo. Entender que falhamos como mãe, como pai, como filho, como irmão, como ser humano social. A gente tem que entender e aceitar as nossas limitações. Tem pessoas que têm uma dificuldade imensa de dizer não. E quanto sofrem essas pessoas, né, por se colocarem à disposição sempre, por querer agradar sempre, talvez pelo medo de não ser aceito, né? E aí tenta fazer o máximo daquilo que não é capaz só para agradar. E aí entra aquela questão: e por que eu estou me autocobrando tanto? É aí onde está a grande lance, né? De perceber que temos limitações e que a gente precisa respeitar, de entender que não somos perfeitos. Quem disse que tem que ser perfeito? Não é verdade? Então, a autoaceitação é um outro tópico que nesse poema a gente pode refletir como meios, né, para compreender essa arte de viver, né, de estar com o outro, de estar no relacionamento contínuo em processo de evolução. E o terceiro tópico é a vida em movimento. E aí no poema tem uma parte que diz ali, ó, levanta a cabeça, bate no peito, se orgulha da vida que tem jeito. É ter a esperança de que as coisas mudam. Ter a ideia de que há uma transformação esperando e acontecendo ali a todo momento. Segue buscando a mudança. Então, a gente precisa agir. Agir. Estar em movimento, estar em ação. Vida é isso. Vida é movimento, o universo é movimento. A natureza nos ensina o tempo todo. Se a gente parar alguns minutinhos do nosso dia e observar da mais pequena plantinha que brota ali, percebe o tamanho do esforço que é feito para romper o chão, empurrar a pedra, enfrentar ali o vento, todas as situações de adversidade que a natureza oferece e que vai fortalecendo aquele ser. Nos ensina muito, se a gente se permite observar, desde a leveza, né, a singeleza que é o processo da metamorfose da borboleta, né, o esforço de sair do casulo e ali aprender a voar. É um processo de aprendizado, ela não chega sabendo, ela está aprendendo. Então, quando a gente pega pequenos exemplos da natureza, a disciplina, né, e a organização do universo, está tudo ali muito integrado, muito organizado, não falha nos horários, o sol está sempre ali presente. Então, é importante que, enquanto seres humanos, a gente se permita fluir nessa capacidade de sentir, né, sentir a natureza ao nosso redor, sentir o ar que está ali, nos sentir participante desse processo que precisa respeitar o meio em que vive, do mineral, do animal, do vegetal, do cristal. Entender que somos um coletivo, que somos um conjunto, fazemos parte, somos integrados, e que é tudo movimento. E a vida é movimento. Então, se hoje a gente passa por uma situação difícil, esse ciclo vai passar. Né? Vai passar e certamente ali na frente estaremos mais fortes. Né? E a mudança chega. Então eu faço esse convite, né, através dessas palavras, para esse olhar espiritual que a gente precisa construir para a vida, de enxergar as nossas dores, e entender que é todo um processo de mudança, é um processo de transformação, é um processo de crescimento, é um processo de aprendizado. Isso é muito, muito válido, muito importante mesmo, na arte de viver. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu vou fazer aqui já, na verdade, só reforçar o convite, porque
a rede social aqui, o Instagram, ela quer não, quer queira, ela tem uma limitação, né? Tem pessoas que não têm acesso nem à internet, nessa questão da justiça social, as pessoas às vezes não têm acesso. Mas muitas pessoas têm um radinho de pilha lá que ouvem em diversos cantos do mundo. Então, vou já fazer um convite. A Dete Barroso já disse que vai. Eu queria que você visse como é que está a sua agenda e sua rotina. No sábado, nós temos o programa Conhecer, na 93 FM, como você já sabe, todos os sábados a partir das 18 horas. E a gente geralmente ou traz o áudio, mas preferencialmente, isso era na época que a pandemia estava no estado gritante, aí a gente trazia o áudio só. Mas fazer um convite aqui, Paulo, para que você possa participar junto com o Det. No sábado lá, você vê o horário melhor para você, das 18 às 20. Você querendo aparecer, o programa Conhecer vai ficar muito contente, porque você trouxe um processo de aprendizagem, na verdade. E eu queria fazer aqui para você uma complementação só do que você bem trouxe. As pessoas estão aqui. O José Augusto, né, esse colega dele está dizendo, eu me reconheço nesse não dizer o não, o querer agradar aos outros, esquecendo de nós. A Dera Freitas está dizendo que o universo só existe porque está em movimento. As pessoas contribuindo aqui. David, eu gostaria de ler isso aqui, mas eu vou ler o David, né? Depois eu leio para vocês aqui, né? Apesar de concordar com você. Deixa eu falar um negócio para vocês, é o seguinte, gente. Ele me tirou aqui. Não, o que eu trazia, gente, é que a Paula traz, quando ela nos convida para esse olhar espiritual da coisa, nos remete a um princípio básico da doutrina espírita, que é a imortalidade da alma. Então, tudo isso que nós trazemos aqui é de fácil entendimento quando a gente considera esse aspecto que somos imortais. Porque aí a gente vê as dores, as dificuldades, né, os desafios, como esse átomo da gota d'água do oceano, em detrimento das perspectivas que temos da eternidade agora, a partir dessa construção do espírito que somos. Então, todas as dores que nos aparecem, todas as dificuldades, elas são pormenorizadas quando a gente amplia para essa imortalidade. Não que não devamos nos preocupar com essas dificuldades, mas na perspectiva de resolver, na perspectiva de olhar-se e olhar, né? Então, o convite é justamente esse. E eu trago na terceira parte que você traz ali, na segunda parte, o que é que acontece, gente? Quando a gente baixa a cabeça nas primeiras dificuldades e a gente ouve a voz daquele, né, daquele que eu falo desse ente que a gente cria nas nossas dimensões, que querem que essencialmente que a gente se mantenha naquela estagnação, naquela inutilidade enquanto espírito. Essencialmente isso já ocorre, a física quântica vai falar sobre isso. Quando a gente projeta esse ser incapaz de ascender, incapaz de submergir, de voltar a essa essência que somos. E uma das formas da gente evidenciar isso eu acho que é a palavra-chave que você traz hoje aqui, essência. E eu agora que vou pedir licença para trazer um poema também chamado Essência, que nos convida a olhar para aquilo que essencialmente nos qualifica como seres espirituais. É a observação de nós mesmos e desse ambiente que nos serve de morada, que é mais ou menos assim. O sol ainda nasce. Eu já não lembrava mais.
É tanto corre-corre no nosso dia a dia. Passei pelo meu filho, não vi se ele sorria ou chorava. Sim, estrelas tão brilhantes, também já não me recordava. Que o ar que eu respiro, também está aqui. Lá fora a chuva cai e eu ligado na internet. Sim, está tudo tão distante, por mais que se tente aproximar. São tantos megabytes, poucas livrarias. Se Castro Alves visse tudo isso, choraria e gritava. É tão ruim viver assim, tão perto das coisas e tão longe de mim. Então essa música Essência é um convite a privilegiarmos as coisas do espírito, as coisas essenciais para a construção do ser. Vivamos com a matéria como forma de permanência por mais tempo desse espírito aqui, nessa gleba, porque quanto mais tempo eu permaneço aqui, mais eu me abasteço dessa aprendizagem que você traz, dessa educação e, sobretudo, dessa valorização da vida. Fantástico, fantástico. Pode continuar, minha amiga. Eu falei a você, se lembra que eu disse a você que era rápido pra caramba? Olha para aí que horas são. Voou o tempo, né? Acertei. Ai, mas tá maravilhoso refletir sobre isso. E que palavras lindas você traz, e que é essência, né? E é justamente isso. Eu até coloquei aqui, né? O nosso tema, a arte de viver. A arte de viver no reconhecimento do mistério, né? Da vida, na arte de se encontrar. Travou, foi. Voltou, agora voltou. Graças a Deus Voltou. voltou. Acontece, acontece. Mas É isso. voltou, graças a Deus voltou. Aham. A arte de viver nesse processo, né, de entender o mistério da vida e, principalmente, através da arte de se encontrar, né? A vida ela vai ter cada vez mais sentido quando a gente se encontra nela, quando a gente nos reconhece nela, né? Percebe as nossas verdades. Nossas verdades. Outro dia eu falei aqui, a minha filha, né? Que a verdade é leve. A verdade é leve, a verdade é serena. E se a gente bem parar para analisar, ela o é porque é essência. Não é isso? Tem pessoas que dizem assim, é difícil ouvir a verdade porque a verdade dói. Na verdade, não é a verdade que dói. O que dói É um é a nossa orgulho. dificuldade, não, é a nossa dificuldade de abrir mão das máscaras que a gente vai construindo ao longo da nossa existência, pelo que a gente já conversou aqui hoje, né, nesse contexto da coletividade, do julgamento do outro, do olhar do outro. E quanto mais a gente se constrói distante do que é nosso, distante da nossa própria essência, aí a gente sente essa dor ao ouvir a verdade. Mas a verdade, de fato, ela é leve, ela é serena, ela é única, ela é de uma única versão. Ela vai estar ali, ó, presente a todo instante. Eu tenho um comentário ali agora, Excelente. interessante. E sobre esse ponto da verdade, né? É bíblico. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quanto mais leve, mais livre estaremos, quando mais verdadeiros formos com a nossa própria essência, com o nosso próprio eu. E é essa proposta que a gente encontre, essa finalidade de viver dentro do que é real, do que é verdadeiro, do que faz sentido
para cada um de nós, né? Nos encontrando dentro dos nossos talentos, dentro das nossas limitações, das nossas habilidades, com muito respeito, como eu disse lá no poema, respeitando, acolhendo, né? E nos percebendo o tempo todo. Salles, eu construí um poema. Agora, de ontem para hoje, na verdade, surgiu esse poema. E tem muito a ver com o tema de Setembro Amarelo. Nós temos tempo ainda? Me diga só, meu amigo. Não, presta atenção. Nós passamos aqui um pouco, mas não tem problema não. Pode trazer seu poema, não vamos perder essa oportunidade não. Pode trazer. Pode dar, tranquilo. E eu finalizaria a minha fala com ele. Pode ser? Pronto. Quando você terminar o poema, perdão, você já tem as suas considerações e depois eu fecho. Tá certo. Tá bom, muito obrigada. Esse poema ele não tem título, na verdade, viu? Eu fui construindo e vou apresentar para vocês. Diz que o título é a última coisa que a gente coloca no poema. Então, eu sei que a gente vai colocar ele no final dessa live. Tá certo. E ele diz assim: por mais difícil que a vida possa parecer, nós lhe pedimos, escolha viver. Haja vista que tudo é momento e esse processo turbulento vai passar e você vai deixar de sofrer. Acredite, siga em frente e nunca pare de sonhar, pois mais difícil que a vida possa se apresentar. Siga, pois lá na frente tudo isso vai passar e o melhor lhe chega depois da dor que parece não ter fim, depois do momento que lhe rouba o sorriso. Você ressurge bem mais amadurecido, forte, firme e decidido, porque a dor mostra que há uma mudança em processo, em execução, que em você está havendo uma transformação. Por isso, acredite, siga em frente, se certifique de que mais difícil que o momento possa lhe parecer, escolha viver. Encontrar alternativas, se reinventar, deixar a mesmice de lado e começar a inovar. Amizades, hobby, sorriso pode não aparecer na hora. Então se ponha em serviço e poderá ver a mudança que irá lhe acontecer agora. Muitas vezes estamos tão perdidos em nós mesmos que achamos que o mundo se resume à nossa vida. Mas há tantas e tantas para além da nossa e por isso há várias saídas. Tem gente do lado precisando de alento, tem muitos que lhe bastam o carinho ou alimento, seja do corpo ou da alma, pois o ouvido acolhedor de quem ouve com amor, retira qualquer tormento. Observa ao seu redor e começa a servir. Percebe que bem aí pertinho de ti há muito o que realizar. Um sorriso, um abraço, uma palavra engraçada ou de amor. Porque quanto mais doamos vida, dela somos recebedor. Excelente! Perfeito, perfeito, perfeito. Eu deixei duas sugestões aqui para você abraçar. Siga o nome do poema, ou então vida, a escolha. Aí uma das sugestões, mas o que lhe aprover, o que lhe vier aí à mente, veja o que você faz. Mas com esse poema, eu acho que você foi muito feliz com a inspiração que você traz para fechar esse mês de setembro. A espiritualidade, ela nos ajuda, nos auxilia nas nossas tomadas de decisão, mas no frigir dos ovos a decisão vai ser sempre nossa. Então, você é intuída para trazer essas falas aqui, mas elas já estavam
dentro de você, como aquela planta que você falava que rompia, que rompe a terra, né? E brotou, né? Ela veio aqui brotar para, essencialmente, aqueles que necessitavam ouvir essa mensagem. Então, o que eu tenho a dizer para você aqui é gratidão, né? Gratidão pela sua doação, pela sua entrega, né, naquilo que você acredita. As escolhas, inclusive, se você está na área de educação, é porque você a escolheu e você fez essencialmente a leitura do que é escolher algo a se viver e fazê-lo com amor, quando você traz essa proposta, né? Então, estou muito contente com a sua fala e digo aqui a você que esse convite vai estar, essa porta vai estar sempre aberta aqui, tanto aqui, quando você tiver com as suas intuições, com os seus poemas e querer trazer uma mensagem, que você seja essa planta que rompe as terras eu diria que as terras da timidez, vamos dizer assim, né? Você viu que, olha o que é que você trouxe aí, que a timidez era alguém que dizia para você, você não é capaz, e você trouxe na contraposição, no antagonismo, né? E as pessoas estão aí colocando os adjetivos aí, os agradecimentos e a gente... Olha, já botaram aqui, já botaram até sugerindo o nome do poema poderia ser Indecisão, né? Eu vou começar a ler primeiro. Esse David está empolgado hoje, viu? David está muito Augusto decidido. sugeriu ali Escolha Viver também. Eu tinha colocado aqui Escolha Viver também. Aí agora você faça o seu apoiado aí. Aproveite e agora a gente traz as suas considerações aí para a gente encerrar o programa. Tá certo. Agradecida também, Dera, pela sua presença aqui. Dera Freitas. Então, para encerrar a minha fala diante desse processo, né, do nosso tema, a arte de viver, entender que a vida é esse mistério, né? Se estamos vivos é porque estamos em movimento, estamos em altos e baixos a todo instante. Buscar o equilíbrio, né, dentro desse contexto e, sobretudo, o autoencontro, né? Pelo que tudo que nós construímos do início da live até aqui é a busca desse caminho, aquela narrativa que me surgiu, né? De repente é como um insight que mostra que aquele não é o caminho e por isso nos encontramos no vazio e aí a gente precisa voltar e descobrir que o caminho é para dentro, é interno, é dessa autodescoberta, é dessa autoaceitação que vai aumentar a nossa autoestima, que vai nos completar através do autoamor. E quanto mais doamos vida, mais temos. E é isso. E esse processo de autodescoberta, ele é doloroso, né? A gente sente, a gente dói. E como foi dito no poema aqui, a dor é um processo de mudança, é um processo de transformação. Algumas pessoas buscam fugir da dor. E eu já diria o contrário. A gente não deve fugir da dor. A gente não deve esconder a dor, buscar ali subterfúgios, né? A gente não tem que fazer isso, ao contrário, a gente precisa olhar para as nossas dores. E como é que a gente olha para as nossas dores? É nesse processo reflexivo, quando alguém lhe falou e lhe magoou, quando você fez algo e aquilo lhe fez triste depois, e você está sentindo a dor, e aí você se auto-pergunta, mas por que está me doendo? E sua voz interna ela vai lhe responder, está me doendo porque fulano me ofendeu, ou porque eu não fui boa o bastante. Né? E aí você se pergunta, e por que fulano me ofendeu? Ou, e por que eu tenho que ser boa o bastante? E aí você começa, para cada resposta que vai surgindo, você vai gerando daquilo um outro questionamento, para ir cada vez mais profundo.
E quanto mais você vai mergulhando nessa dor, é o processo que você está se transformando. É o processo que você está se fortalecendo. E certamente você vai saber lidar com elas de uma outra maneira. E você vai, enfim, buscar ali continuamente sarar a ferida. E não escondê-la, acumulá-la, para lá na frente estourar de uma forma bem mais agressiva. Então é essa a mensagem final que eu deixo, né? Que a gente possa, no momento de dor, em vez de fugir, buscar meios de fuga dessa dor, esconder essa dor, que muitas vezes as pessoas falam isso, né? Vem se distrair, vem, larga isso, para de pensar nisso. É você, de forma consciente e equilibrada, aí, se questionando e descobrindo o porquê da dor. E aí você vai se autoconhecendo, vai se fortalecendo, vai desenvolvendo esse processo nessa arte de viver, né? Que aqui estamos. Gente, muito obrigada. Eu espero que tenha feito sentido, que enfim, né, esse momento tenha sido valioso para todos nós. Para mim foi. Gratidão. Muito obrigada, Raimundo. Thales, pelo seu convite, por estar aqui pela primeira vez. Muito bom. Gratidão a todos vocês que vieram, que estão aqui presentes. Onde estava Paula Lírio? Amiga, muito obrigado aí. E muito obrigado. E é isso que o convite está feito. As pessoas, né? Não vou nem mais, senão eu gostaria de citar todos aqui que deixaram as suas mensagens, porque eu deixo salvo aqui no computador, dá para você ler, diferentemente de você ficar abrindo aqui no celular. Mas eu agradeço em nome aqui da nossa amiga Dera Freitas, a todos que entraram aqui, deixaram as suas mensagens. E essa live fica salva no IGTV e, como eu falei, na rede SCP-TV ela será retransmitida na segunda-feira, no dia 3 de outubro, né? Exatamente, 3 de outubro. É isso mesmo, né? Tá certo? Na segunda-feira, 3 de outubro. 3 de outubro, a partir das 22 horas, a gente está sempre... E fica salva também no YouTube, do programa Conhecer, do Centelha Divina e no Facebook também, eu vou colocar no Facebook do programa Conhecer. Muito obrigado, minha amiga, minha irmã, e fica com Deus, um abraço aí na sua filha. Estou muito contente, viu? Um abraço no seu coração. Obrigada, gratidão demais. Muito obrigada mesmo.